Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre gerenciamento de obras, administração de obras, um tema que a maioria dos arquitetos, engenheiros, eles se formam e nunca nem escutaram falar, e é uma área dentro do setor imobiliário, dentro da construção, que dá um retorno muito bom e muitos arquitetos e engenheiros, por falta de conhecimento, por não saberem como lidar, acabam não entrando nesse meio, não trabalhando com gerenciamento de obras. Eu mesmo, na minha faculdade de engenharia, eu nunca escutei falar sobre gerenciamento de obras. Fui aprender com a vida. E hoje em dia eu faço incorporação imobiliária, construo casas para venda, que é o foco aqui do nosso canal. A gente fala sobre isso. E poucas vezes eu comentei aqui, mas eu também tenho uma empresa que faz gerenciamento de obras. Eu administro a obra de vários clientes. E as obras que eu construo em outros estados que não estão aqui próximas da onde eu moro, eu contrato alguém para fazer o gerenciamento dessas obras para mim. E tem alguns arquitetos, engenheiros, que eles vão dizer bem assim: Johan, eu gosto de fazer projetos, eu não quero estar dentro do canteiro de obras, eu não gosto de estar lá no sol, eu não gosto de lidar com as equipes, eu gosto só de fazer projeto. Beleza, gerenciamento de obra então provavelmente não seja para você. Vá fazer os seus projetos. Mas tem aquele outro cara que ele vai me dizer: Johan, queria muito fazer o gerenciamento de obras, porém eu não tenho experiência, eu não sei como fazer. Cara, isso é muito fácil de resolver, porque o arquiteto ou engenheiro que ele fez o projeto da obra, ele conhece aquele projeto mais do que todo mundo. Isso já é metade do caminho para você fazer o gerenciamento de uma obra. O que mais que você vai precisar fazer, fora conhecer o projeto? Você vai precisar conhecer alguns fornecedores, conhecer mão de obra, conseguir contratar essas equipes, gerenciar essas equipes para você conseguir entregar a sua obra. E por que me causa tanta estranheza engenheiros e arquitetos que hoje em dia não trabalham com gerenciamento de obras? Porque o ticket para você entrar, o valor que você tem que investir para trabalhar com gerenciamento de obras, sabe quanto? É zero, você não tem que investir nada, cara. Você tendo uma planilha de Excel e um pouco de boa vontade, você já consegue fazer a sua primeira obra por gerenciamento. Ah, eu quero evoluir, eu quero montar uma empresa disso, eu quero profissionalizar toda essa minha empresa. Beleza, depois você vai comprar um sistema aí que você vai pagar 300, 400 reais por mês, super barato. O próprio gerenciamento da obra vai se pagando, vai ajudar você a pagar isso. Você não precisa ter escritório, você pode atender as pessoas nas próprias obras. Eu tenho escritório hoje, só que eu prefiro muito mais atender o meu cliente nas obras, porque quando o cliente vem e ele quer entender como funciona o gerenciamento de obras e eu marco com ele em uma das obras que eu estou fazendo, ele vai lá, ele vai ver a obra, ele vai ver tudo limpo, vai ver as paredes subindo, os pilares, fundação, a gente já explica um pouco ali sobre a obra, o cliente ele sai com um sorriso de ponta a ponta, é muito melhor do que você levar para uma sala fechada. Então você não vai precisar ter um escritório para receber essa pessoa, você não precisa ter máquinas e equipamentos, você não precisa ter sistemas, você faz tudo pelo Excel, enfim, você não tem custo nenhum para acessar esse mercado. As pessoas que trabalham hoje em dia só com projetos, ela tem um custo maior, porque ela vai ter que ter um computador um pouco mais potente para conseguir renderizar as imagens, para conseguir fazer os cálculos estruturais, para trabalhar com gerenciamento, o ticket é baixíssimo, você não tem custo nenhum para entrar nesse setor. E sabe qual que é a melhor parte? O lucro que o gerenciamento proporciona para a gente. Calma aí que minha cadeira está querendo cair. Pronto, firmei. Vamos lá, o lucro que esse gerenciamento traz para a gente. Vamos conversar um pouco sobre valores. Valores dos projetos e valores do gerenciamento de obras. Antes, para quem aqui ainda não entende o que é um gerenciamento de obras, eu esqueci de falar isso no começo. Gerenciamento de obras é quando alguém te contrata para cuidar de toda uma obra do começo ao fim. Digamos que o meu cliente ele quer construir uma casa e ele quer contratar uma construtora, um arquiteto, um engenheiro, alguém para cuidar daquela obra para ele. Então ele vai contratar um gestor de obras. Esse gestor de obras vai contratar todo mundo, vai comprar os materiais e ele vai ganhar uma porcentagem em cima de todo o valor que está sendo executado naquela obra. Quais são as porcentagens que a gente vê sendo praticadas atualmente no mercado? O que a gente mais vê é de 13% a 18%. Então, algumas obras, o gestor de obras vai cobrar ali 13% para gerenciar aquela obra, outras ele vai cobrar 18%. Já vi gente trabalhando com 10%, já vi gente trabalhando com 25%. Mas o que a gente mais vê é de 13% a 18% e a taxa principal, assim, que 90% das obras o pessoal trabalha é 15%. Então, nos nossos exemplos, vamos usar 15%. O que seria esse 15%? Fui contratado por um cliente, vou executar a obra para ele e ele vai me pagar 15% de gerenciamento de obras.
Então, se naquele mês eu paguei equipe, contratei os fornecedores, paguei material, paguei todo mundo ali, cuidei da obra, vi se tudo está sendo executado de acordo com o projeto, de acordo com as normas, e naquele mês eu gastei 100 mil reais na obra, executei 100 mil reais na obra, ele vai me pagar 15 mil reais, 15% sobre o valor que foi executado naquela obra. Então, ganhei 15 mil naquele mês. Se aquela obra, o valor total dela está estimado em 1 milhão de reais, provavelmente até o final daquela obra eu vou ganhar 150 mil reais por gerenciar, por fazer a administração daquela obra. Lógico que quanto mais rápido eu fizer essa obra, se a obra custa 1 milhão eu fizer em 10 meses, eu vou ganhar 150 mil, aproximadamente 15 mil reais por mês. Lógico que no começo da obra você ganha um pouquinho mais, porque você compra muito material, muita ferragem. No meio da obra você ganha um pouco menos, porque está ali fazendo alvenaria, uma parte que não executa tantos valores na obra. E no final você ganha um valor muito considerável, porque a hora que vai estar colocando revestimento, esquadrias que tem um valor significativo, às vezes o cliente fecha com você marcenaria também. Enfim, no final da obra você ganha mais. Só que se a gente fizesse uma conta aqui diluindo para ficar mais simples, 150 mil ao longo de 10 meses, você ganhou 15 mil por mês. Se você consegue fazer essa obra em 8 meses, em 7 meses, consegue antecipar e fazer essa obra ainda mais rápido, o seu lucro por mês vai aumentar, obviamente. Então, voltando ao que a gente estava falando, sobre os valores. Qual que é a diferença do cara que faz os projetos para o cara que executa a obra? O cara que faz os projetos, quanto que ele cobra hoje em dia aí na sua cidade? Eu sei que isso varia muito de lugar para lugar do Brasil. Comenta aqui embaixo para mim quanto está sendo cobrado em um projeto, mais ou menos, uma média, de uma casa de 1 milhão de reais na sua cidade. Isso só no projeto arquitetônico, ou só no estrutural, só em um projeto. Não vamos falar todos porque, lógico que não é todo profissional que vai conseguir abraçar toda essa cadeia e fazer todos esses projetos. Então, um cara que trabalha com projeto, o projeto que costuma ser o mais caro ali é o arquitetônico. O elétrico, o hidráulico, o hidrossanitário, o estrutural, esses aí são um pouco mais em conta. Lógico que é mais rápido de fazer também. Mas o arquitetônico, vamos colocar que seja o quê? Uns 15 mil, 5 mil, 10 mil, vamos trabalhar com 10 mil reais. Se você é um arquiteto recém-formado, começou a fazer projetos agora e você consegue pegar, vamos lá, 5 projetos no ano para fazer, 5 projetos de 10 mil reais. Cara, isso é muito pouco, isso vai dar uma média de 4 mil reais por mês. Eu não sei para vocês, talvez alguém ache que esse é um valor bom, mas eu acho que é muito pouco. Para um cara que ficou anos estudando e hoje em dia tem um trabalho super técnico, tem que ter um computador caro, tem que ter algumas ferramentas para trabalhar e tirar 4 mil reais por mês, eu acho muito pouco. Mas vamos lá, a gente está falando de um arquiteto que é recém-formado, ele está entrando no mercado agora, ele ainda não tem network, ele ainda não tem clientes, ele está começando. Com o tempo isso vai aumentar. Mas vamos trabalhar com esse cara que faz 5 projetos por ano, ganha seus 50 mil reais no ano. O cara que faz o gerenciamento daquelas obras de 1 milhão, aquelas 5 obras de 1 milhão, ele vai ganhar em média, pelos valores que a gente conversou, 150 mil em cada uma dessas obras. Enquanto o arquiteto está ganhando ali 50 mil nas 5 obras. Cara, e sabe o que mais me causa assim, não vou falar indignação, mas me causa confusão, não sei se é essa a palavra, mas vamos dizer que seja essa. Confusão não, o que mais me deixa confuso é pensar o seguinte: quando um cliente ele quer construir aquela casa, ele já está com um projeto, ele vai iniciar a obra, ele vai pedir referência para quem para fazer aquela construção? Cara, em 99% dos casos, ele vai pedir para o arquiteto. O arquiteto é aquele cara que ele já quebrou uma barreira lá no começo. Ele já conseguiu ganhar a confiança daquele cliente para fazer o projeto para aquele cliente. E depois ele ficou ali semanas, meses acompanhando aquele cliente, vendo imagens, imagem de referência, conversando depois do horário, de noite, conversando no final de semana, mandando mensagem. Ele já tem uma conexão muito grande com aquele cliente. E aí o cliente, no final da obra, chega para ele e pergunta: me indica alguém para fazer a minha obra. E aquele arquiteto, ele ganhou 10 mil para fazer o projeto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa bola quicando que está na frente dele ali de 150 mil reais e vai falar assim: ah, tem a construtora ali do Zezinho, que ele trabalha com empreita global, ele trabalha com gerenciamento de obras e ele é um cara de confiança, faça sua obra com ele. Cara, você acabou de abrir mão de 150 mil reais. Esse arquiteto ou engenheiro recém-formado, que ele estava tirando ali 4 mil reais por mês, 50 mil reais no ano, se ele pegasse só essas 5 obras para fazer, só essas 5, ele não precisa pegar mais não, 5 obras para fazer, de 150 mil em média, ele tiraria 750 mil reais no ano. 750 mil reais só com o gerenciamento, sem contar os 50 mil que ele já ganhou dos projetos. Então, 800 mil reais por ano. Isso dá quantos? Isso dá aproximadamente 70 mil reais por mês para um engenheiro e um arquiteto recém-formado. Vale ressaltar isso. Cara, é um ramo, é um setor dentro da construção civil, dentro das obras, que a maioria dos arquitetos e engenheiros estão negligenciando e não atuam
por falta, às vezes, só de saber como trabalhar dentro dessa área. E estão deixando muito dinheiro na mesa. Aqui no nosso canal, a gente já fez vários vídeos explicando sobre incorporação imobiliária, é o nosso foco, a gente vai continuar falando sobre incorporação imobiliária. Sempre que a gente está fazendo os nossos estudos de viabilidade, a gente fala sobre a contratação de gestores de obra, de pessoas para administrar essa obra, principalmente você que hoje em dia quer incorporar, quer ganhar dinheiro construindo casas para venda, que ganha até mais dinheiro do que o gerenciamento de obras, só que você ainda não tem capital. Cara, por que tu não entra no gerenciamento de obra? Começa a fazer gerenciamento de obra. Um ano fazendo gerenciamento de obra, você já vai ter capital para começar a construir casas para vender e aí começar a escalar os seus empreendimentos. Se você tem curiosidade, quer aprender um pouco mais sobre gerenciamento de obra, se inscreve aqui no nosso canal que eu vou começar a fazer agora, intercalar um pouco os conteúdos. Eu vou falar sobre incorporação imobiliária e também gerenciamento de obras. Vou tentar trazer um vídeo por semana aqui sobre cada um desses temas para conseguir divulgar um pouco mais essas informações e ajudar as pessoas que estão se formando e querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro com obras, só que não sabem como. Eu mesmo, quando me formei, comecei a entrar em empresas, trabalhei em mineradora, em siderúrgica, comecei a trabalhar de CLT e não conhecia o gerenciamento de obras. Conheci um empresário que me ajudou, investiu, a gente construiu uma casa para vender, entrei na incorporação imobiliária e estava ali ainda tentando pegar mais dinheiro para lançar outros empreendimentos e no meio de tudo isso eu conheci o gerenciamento de obras e hoje eu tenho uma empresa que faz gerenciamento de obras. A gente tem muitas obras sendo gerenciadas de forma simultânea. Lógico que quando você começa a pegar ali 3, 4, 5 obras no ano, você consegue sozinho, você gerir as suas obras, sem problemas, não precisa de uma super equipe. Mas quando você passou de 5, eu já aconselho que você comece a contratar pessoas, estagiários, talvez outro arquiteto, engenheiro ali para estar junto contigo, algum técnico de edificações, porque realmente aí você vai ter que abraçar muita coisa. Você cuidar de mais de 5 obras sozinho já fica mais complicado. E quando você tem uma equipe, você começa a escalar. Aí você vai poder pegar quantas obras você quiser. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você conhece um arquiteto, um engenheiro que ainda não entende, não faz gerenciamento de obra, mande esse vídeo para ele. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o prazer de te responder. Continua acompanhando o nosso canal se você quer aprender como lucrar com obras.